Boa noite, vamos dar uns minutinhos para quem está chegando. Hoje a nossa live é sobre relacionamentos e eu tô aqui ao vivo diretamente de Garopaba. Então quem for entrando vai me dando oi, me diga se tá tudo certo, se está me vendo bem, se o áudio tá tudo certo, se me vê e me escuta bem. Quem estiver ao vivo e puder me dar um retorno com relação a isso, a gente vai dar uns minutinhos então para começar falando sobre esse assunto que é tão vital para todos nós, né, gente? Como é importante a gente saber se relacionar. Os relacionamentos são muitas vezes desafiadores, né? E essa semana eu e a Tchely ficamos envolvidas nesse conteúdo de relacionamento, justamente porque a gente sabe que em função de amanhã ser a data aí que a gente comemora o Dia dos Namorados, o Dia do Amor, na verdade o Dia do Amor é todo dia, né, gente? Mas amanhã a gente comemora ele de forma simbólica e a gente recebeu realmente muitas perguntas de vocês sobre esse assunto, então a gente vai desmembrar. Essa live hoje vai ser de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma questão sobre relacionamento, algo que você queira perguntar, algo que você está vivendo no momento que seja um desafio para você, você pode mandar por aqui que eu vou responder. Eu fiz um aparato de todas as perguntas que chegaram, então eu tô ordenando aqui e tomara que dê tempo para responder todas elas. Então, boa noite para quem tá chegando agora. Vamos falar hoje sobre relacionamentos. Então, essa live é para quem tá com um parceiro ou uma parceira, ou essa live é para quem tá, como eu, na sua própria companhia, né, gente? E é um momento muito importante quando a gente tá na nossa própria companhia. Eu recebi justamente uma pergunta, né? O que fazer quando eu tô na ausência de um relacionamento? Então, a ausência do relacionamento é um momento muito importante, é um momento vital para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque tudo que se reflete no mundo externo como uma manifestação é um reflexo daquilo que a gente tem internamente. E aí, sobre isso, eu me lembro muito de uma paciente minha que ela me dizia assim: Ellen, eu quero muito um namorado, mas tem que ser um namorado bem-humorado. Mal-humorado já chega eu. Então vocês percebem como muitas vezes a gente projeta no outro algo que é inerente a nós. A gente deposita no outro algo que é uma necessidade interna que nós deveríamos nos suprir, gente. Então isso é fundamental, isso é assim, ó, é o ponto inicial da nossa conversa, que você entenda que todo relacionamento que você tem é um reflexo daquilo que você carrega internamente, é um reflexo daquilo que você é internamente. Então, muitas vezes a gente tá vivendo a ausência de um relacionamento, ou a gente tá vivendo um relacionamento que é insatisfatório, e a gente olha pra fora, a gente aponta pro outro, a gente pensa, eu sou incompleta nesse relacionamento porque o outro não me trata da forma como eu gostaria, porque o outro faz isso comigo, porque o outro me trai, o outro não me trata com respeito. E isso é um mecanismo de proteção nosso, é olhar pro outro, é projetar no outro a nossa própria insatisfação. Só que esse é um grande erro, gente, porque quando a gente coloca o poder em algo que tá lá fora, a gente perde a nossa potencialidade em mudar aquela situação. Porque se o problema é o outro, o que eu posso fazer? Só me resta mudar o outro. Só que eu não tenho controle sobre o outro. Eu só tenho controle sobre mim mesma. E aí a gente começa muitas vezes dentro de um relacionamento entrar num limbo emocional, porque a gente começa a projetar as nossas insatisfações no que tá lá fora.
que é o outro. Então, isso é algo que tem que estar sempre muito presente na nossa vida, que a gente precisa, em qualquer momento de dificuldade, seja num relacionamento quando a gente tá bem, né? A gente tá com um parceiro, a gente tá feliz com isso, mas a gente tem questões para serem alinhadas, ou quando a gente quer ter um parceiro, a gente precisa olhar sempre para dentro e entender que tudo aquilo que se manifesta na minha vida é um reflexo de quem eu sou internamente, certo? Então vamos lá, eu vou começar desmembrando algumas perguntas aqui que a gente recebeu, e quem for chegando, que quiser mandar a sua questão, ter a sua dúvida esclarecida, esse é o momento, gente. Esse é o momento, porque essa live é perguntas e respostas sobre relacionamentos. Então vamos lá. Uma pessoa manda a seguinte questão: estou namorando, mas tenho certeza de que essa pessoa não é a minha cara metade, mas eu não tenho coragem de terminar. Bom, então nessa pergunta a gente já tem um entendimento sobre como essa pessoa enxerga relacionamentos. Porque veja, se essa pessoa diz o seguinte, que ela tá namorando, mas essa pessoa não é a cara metade, ela já tá partindo de um princípio de escassez, né? Porque todos nós somos completos. Todos nós somos seres integralizados. Nós temos dentro de nós a capacidade de nos satisfazermos em todas as áreas da nossa vida. É claro que, veja bem, isso não significa que a gente não possa ter um relacionamento e que isso não seja bom e que isso não nos faça feliz. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que nós, como seres que somos completos em essência. Então você não precisa da sua metade. Você já é completo. Você precisa de alguém que faça você transbordar. Alguém que faça você acender tudo aquilo que você já tem de bom internamente, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. Não existe metade da laranja, não existe cara metade, não existe. Você é completo da forma como você é. E justamente por essa falsa ilusão de cara metade, de metade da laranja, é isso que a gente escuta, são as nossas crenças, né? A gente cresce escutando que a gente precisa encontrar a nossa cara metade, que a gente precisa da metade da nossa laranja, a gente acredita que nós somos seres incompletos. Então, muitas vezes, esse é o alicerce que faz com que uma pessoa não se sinta bem na sua própria companhia. Esse é o alicerce que sustenta uma pessoa estar sozinho, sem um relacionamento no momento e se sentir mal. Porque justamente a pessoa tem essa crença de que ela precisa encontrar alguém para lhe fazer feliz, de que ela precisa encontrar alguém para lhe satisfazer, e isso é uma grande ilusão de todos nós, né? Então, esse é o primeiro ponto sobre essa questão, tá bom, gente? A segunda parte dessa pergunta é: então, ele identifica, né, foi um homem que mandou, que não está com a cara metade, que não tem coragem de terminar. Então, veja quantas vezes a gente fica num relacionamento insatisfatório por medo do novo, por medo do desconhecido, por medo do que vem pela frente, e muitas vezes por medo da solidão. O medo da solidão, gente, é um dos medos que mais atormenta a nós, seres humanos. É um medo que é da nossa natureza, porque nós somos seres sociáveis. Vocês percebem, no meio dessa pandemia aí do coronavírus, como a gente sofreu com o isolamento social, como a gente sofreu com essa questão de ser cerceado do nosso próprio convívio social, da nossa sociabilidade, de circular em restaurantes, em lugares que a gente gosta, mesmo no trabalho, né? Aquele ambiente de trabalho, aquela troca. Então, isso é algo que atormenta a nós, o medo da solidão. E a gente precisa entender que nós somos completos. Então, você percebe que essa pessoa que tem a crença de que o outro não é a cara metade, tem medo de terminar. E por que essa pessoa tem medo de terminar? Porque ela não acredita
que vai ficar bem sozinha. Ou ela não acredita que vai encontrar uma pessoa melhor. Ou ela não acredita no seu merecimento e não tem coragem de colocar o seu sentimento em primeiro lugar. Então, essa pessoa coloca o medo, a falta de coragem em terminar, como domínio da sua vida. Então, eu perguntaria para essa pessoa: quem está no comando da sua vida? Será que é você mesmo que está no comando da sua vida? Ou o que está no comando da sua vida é essa falta de coragem? Reflita sobre isso. E você, em qualquer questão que você esteja vivenciando na sua vida, quem está dominando você? Quem está te impulsionando? É o seu desejo ou é o seu medo? Porque sempre tem alguém direcionando as nossas condutas, os nossos comportamentos. Ou esse alguém é a nossa coragem, é a nossa motivação de ir pra frente e ter algo melhor, ou é o nosso medo. Então, a gente tem que ter muita honestidade e muito amor próprio, porque muitas vezes a gente pensa em terminar com o outro e sente medo e sente pena, porque a gente acredita que o outro vai sofrer, porque a gente acredita que a gente não vai ficar bem. Então, todas essas crenças, elas são alicerçadas em pensamentos de escassez. Então, veja como é importante a gente refletir o que está por trás das nossas condutas comportamentais, certo? Então, essa é uma questão muito importante. Para quem tá chegando agora, muito boa noite, meus amores, vão dando oi. Eu quero contar para vocês que essa live é uma live de perguntas e respostas sobre relacionamentos. Para quem tá acompanhado ou para quem tá na sua própria companhia. Então, se você tem alguma questão, deixe a sua pergunta aqui nos comentários e conforme eu for dando seguimento, porque eu tenho algumas perguntas aqui que vocês já nos mandaram. Então eu vou responder elas, eu já respondi a primeira. Então aqui eu acabei de responder para quem tá chegando agora. É uma questão de uma pessoa que diz que tá namorando, mas que tem certeza que esse parceiro, essa parceira no caso, né, porque foi um homem que mandou, não é a cara metade dele. E essa pessoa não tem coragem de terminar. Então eu desmembrei esse ponto enquanto vocês chegavam. Agora a gente vai para a segunda questão, que é a seguinte: como e onde criar novas possibilidades de relacionamento amoroso diante dessa pandemia? E aí, olha só como o nosso cérebro, gente, ele busca... Boa noite, Larissa, querida, seja muito bem-vinda. Como o nosso cérebro, ele busca sempre a solução lá fora. Ou seja, a gente projeta sempre o problema na pandemia, no mundo, nas pessoas. Sempre é mais fácil a gente colocar o nosso problema lá no outro ou lá fora. E veja, a pessoa que mandou essa pergunta não precisa se culpar, porque essa é uma tendência de todos nós seres humanos. Nós somos assim. Isso é o nosso mecanismo de defesa, gente. Porque imagina assim, ó. Todos nós passamos por situações muito desafiadoras. Algumas delas viram traumas. Então, esses traumas são algo que trazem muito desgaste para o nosso psiquismo. A gente sofreria muito, imagina só, o quanto a gente sofreria no nosso dia a dia se a gente tivesse no nosso consciente todos os traumas que a gente vivenciou. Seria praticamente impossível a gente sobreviver com toda essa carga traumática na nossa memória de curto prazo. Então, para dar conta da vida, para que haja seguimento na nossa vida, o mecanismo de proteção cerebral faz com que esse trauma vá para o nosso inconsciente. Então, muitas vezes, tem pessoas que vivem situações muito desafiadoras e têm apagões. Esses apagões, esses esquecimentos, ou quando a gente quer deixar para lá,
Isso, gente, é a nossa defesa interna causando esse mecanismo de proteção para que a gente não sofra, para que a gente sobreviva, né? Então, por isso que muitas vezes a gente projeta no mundo, a gente projeta no outro, porque é mais fácil. É mais fácil a gente apontar para a pandemia, o meu problema de relacionamento. Desculpa. É mais fácil a gente falar que as pessoas não estão disponíveis para um relacionamento, porque nesse sentido a gente se isenta de olhar para dentro. E isso é um mecanismo protetivo de todos nós, mas ao mesmo tempo é algo que nos traz muita vulnerabilidade, porque então a gente fica vulnerável à pandemia passar, a gente fica vulnerável às pessoas mudarem, ou seja, a gente coloca lá fora um poder resolutivo que tá em você. Então, é claro que hoje a gente tem, em função dessa pandemia, um cerceamento do nosso convívio social. Existe de fato uma situação que está nos propiciando esse cerceamento de liberdade. Mas, pensa uma coisa. As oportunidades estão onde você está. Mesmo durante a pandemia, você sai na rua. Você vai no supermercado, você vai na farmácia, você, de alguma maneira, se mantém viva. Você está aqui. Inclusive, pode ter aqui alguém para você. Agora, pensa uma coisa, quando a gente começa a centralizar a resolução de uma questão nossa, de uma problemática nossa, em algo que tá lá fora, como no caso dessa questão da pandemia, o meu cérebro tem um bloqueio. É como se eu bloqueasse o meu cérebro de ter a solução, porque eu já trouxe uma resposta para ele. Ou seja, eu tô dizendo, olha só, como criar novas possibilidades no meio da pandemia. Ou seja, eu já coloquei a pandemia como um impedimento. Nesse momento que eu coloco a pandemia como um impedimento, o meu cérebro ele é bloqueado. Então a gente tem que trocar o pensamento. A gente tem que trocar a formatação interna. Ou seja, ao invés de eu pensar como que eu vou criar novas possibilidades de relacionamento diante dessa pandemia, vamos pensar o seguinte: apesar dessa pandemia, como que eu posso criar novas possibilidades de relacionamento? Vocês percebem como muda tudo? A frase é a mesma, a interrogativa é a mesma. Mas eu tô dizendo que apesar dessa pandemia, eu vou criar novas possibilidades de relacionamento. Vocês percebem como eu saio da vitimização e me coloco como um agente resolutivo. Eu me coloco numa postura de solução. E o que acontece quando a gente internamente se coloca numa postura de solução? A gente começa a criar emoções, a gente começa a criar uma descarga química. Essa descarga química vai me animando, vai me animando, vai me animando. E você talvez não se dê conta, mas tudo que você faz tem por trás uma emoção. Se eu não tenho uma emoção me dirigindo, eu não venho aqui para conversar com vocês. Se eu não tenho uma emoção, eu não levanto da minha cama. Se eu não tenho uma emoção, eu não consigo ter proatividade no meu trabalho, eu não consigo ter proatividade para a busca de soluções nos meus relacionamentos. Então, esse pensamento de apesar dessa pandemia, como que eu posso criar novas possibilidades para os meus relacionamentos? Vocês me digam se sim ou não, quem tá aqui me escutando, boa noite, socorro querida, me responda se não muda tudo. Me digam sim ou não.
Olha só, vou falar de novo. Como criar novas possibilidades de relacionamento no meio dessa pandemia? Como no meio dessa pandemia? E a questão seguinte, apesar dessa pandemia, como que eu vou criar novas possibilidades? Vocês percebem que a emoção que está por trás dirige todos os resultados? Então, aprenda a se colocar numa postura resolutiva, não se vitimizando, porque outro padrão que nós temos é a vitimização. A gente adora se vitimizar. Hoje mesmo eu tava me vitimizando com a minha falta de tempo. Ai, eu não tenho tempo para fazer mais coisas, porque eu não tenho tempo para isso, porque eu não tenho tempo para aquilo. Ai, porque ó, essa pandemia tá acabando com a minha vida. Não, porque esse parceiro eu vou te contar. Não, porque vou te dizer, venho pra Santa Catarina no meio de um feriado e esse tempo nem abre um sol. Vocês percebem como o tempo inteiro a gente tá na vitimização? Gente, é sutil, é muito sutil. É muito sutil, mas é muito fácil a gente entrar num processo de vitimização. E esse processo de vitimização, ele acaba com as possibilidades da nossa vida. Ele simplesmente acaba. Porque a postura de vitimização é aquela postura, não tem nada a ser feito sobre isso. Não tem nada a ser feito sobre isso, o mundo tem que mudar, a pandemia tem que passar. Tomara que amanhã qual é o santo do tempo, gente? Me escapou da cabeça. O santo da cabeça, do tempo, saiu da minha cabeça a informação, o nome do santo com o tempo. Mas aí eu fico botando a culpa no santo que faz chover ou dá sol. Pra eu poder ser feliz em Santa Catarina nesse feriado? Vocês percebem? Eu fico torcendo que um dia tenha 48 horas e não 24 horas pra eu poder dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então veja como é importante a gente tomar consciência. São Pedro, Vanessa, maravilhosa, São Pedro, muito obrigada. Fico rezando pra São Pedro trazer sol para Santa Catarina, Santo Antônio também, tem tanto santo, né? Olha, também eu aqui quebrando cabeça com o nome do santo, com todo respeito aos santos, né? E com todo respeito às nossas crenças religiosas, mas o que vale mesmo é a nossa fé naquele santo. O que vale é a nossa fé. Porque o santo pode ter o maior poder do mundo para te transformar. Só que ele não tá aqui na materialidade. Tem muita gente que reza para santo e não faz a sua parte. E o santo fica lá no outro plano, mas pelo amor de Deus, eu tô botando tudo as coisinhas. Aí, ó, tá sentado do lado dela o cidadão que pode ser a alma gêmea dela, pode ser a pessoa que vai fazer ela feliz, pode ser a cara, metade. Mas a pessoa diz, ai não, imagina com essa roupa horrorosa, bem capaz. E começa a julgar. Ai não, Deus o livre, o homem de vermelho, odeio coisa brega. E esse cinto, essa fivela desse cinto, que horror, pelo amor de Deus. Não pode ser minha cara metade. Então, o que a gente precisa abrir os nossos olhos é que para qualquer solução que a gente queira na nossa vida, nós precisamos dessa descarga química, que são as nossas emoções, para que a gente tenha mobilidade para soluções. Então, isso é muito importante. Deixa só eu voltar aqui que tinha A Larissa falou, assim a pessoa se bota como agente que age, não como agente passivo. Exatamente, Larissa. A gente fica pronto pra vida, né? Eu tô aqui, ó, com uma pomadinha, passei uma pomada na minha sobrancelha, agora vi que ficou um negócio. Tirei, ficou melhor, né, gente? Então a gente fica nessa passividade. Exatamente isso, Larissa. Vamos seguir que eu tenho um monte de perguntas, gente, pra responder pra vocês. Vamos lá. Bom, e daí vocês vão me dando ok, vão me dizendo se estão entendendo,
vão me dando aí o retorno do que vocês estão achando, se vocês concordam, se discordam também pode falar, que a gente já desmembra a questão. O negócio é a gente ter esse compartilhamento de informações que é tão rico, né, gente? Então, vamos lá. Uma pessoa escreve a seguinte questão, que a gente, né, deixou a caixinha com relação a relacionamentos e ela escreve: esperança de que tudo se alinhe e volte a ser como antes. Olha de novo a postura da vitimização. Olha a postura da vitimização. Eu tô amando esses corações. Botem mais corações aqui que eu já me animo. Já me animo, já tô adorando esses. Adoro ver a chuvinha de corações subindo aqui. Então, olha como é comum e como é fácil a gente entrar nessa postura de vitimização. Esperança de que tudo se alinhe e volte a ser como antes. Gente, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Coitado de vocês me escutando cantar, mas é para vocês lembrarem de que nada volta como antes. Esse momento agora nunca mais vai voltar. Nunca mais esse momento vai voltar. Ele é único, ele é único. Toda semana você pode vir aqui, nos escutar. Toda semana a gente pode fazer live. Só que esse momento, ele nunca vai voltar. Nunca. E quando a gente passa a entender isso, a gente muda totalmente a nossa postura de vida. E se as coisas nunca voltarem ao normal? E se você, com todo o meu amor, que eu não estou desejando isso, eu estou apenas trazendo um pensamento para que você reflita, e se amanhã for o dia da sua transcendência e você for convidada a se retirar desse plano, você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente para e pensa que a vida é tão rara, esse momento aqui é raríssimo, ele é único, ele jamais vai voltar. Você começa a entender, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque a gente vem para essa vida e alguém aí recebeu na maternidade uma bula ou um manual de instruções dizendo seu prazo de validade é X anos. Você vai viver até tantos anos. A gente não sabe. Isso faz parte do mistério que é a vida. Isso faz parte da magia de estar aqui. Só que se eu fico colocando a minha esperança em algo que já passou, isso é uma nostalgia patológica, porque eventualmente a gente pode desejar voltar no tempo. Inclusive hoje é quinta-feira, é o dia que as pessoas enchem a internet com TBT, throwback. Que maravilha quando a gente vai lá e posta um TBT e se conecta com aquele momento bom e pensa, nossa, esse momento foi tão incrível, mas hoje eu tenho tantas possibilidades de viver ainda melhor. Isso é um TBT de qualidade. E não aquele TBT que a gente diz, ai, lá atrás eu era feliz. Lá atrás eu tinha as condições da minha satisfação. Só que esse lá atrás, com todo respeito, meus queridos e minhas queridas, já era. E não vai voltar. E isso tem que mover você para uma vida espetacular agora. Então se pergunte, o que está faltando no meu mundo interno que eu tô querendo ter esperança de que as coisas voltem ao normal? É claro que a gente vive numa instabilidade em função dessa situação.
Mas ao mesmo tempo que existe essa instabilidade, existe gente crescendo. Existe gente desenvolvendo novas habilidades, utilizando esse momento para se impulsionar a algo ainda melhor. Então, isso cabe apenas a você. Não perca o seu tempo querendo voltar ao passado. Use as suas memórias felizes do passado como combustível para que o aqui e o agora façam muito sentido para você. Que te motive muito para viver aquilo novamente. Que traga uma inspiração para que você desenhe um futuro baseado naquilo que realmente faz você vibrar. Então, isso é muito importante, tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Essa é uma live de perguntas e respostas. Nossa próxima pergunta é: penso ainda sobre relacionamentos, né, gente? A dúvida dela sobre relacionamentos é pensar que o problema é comigo pela falta de um relacionamento. Veja, essa pessoa, ela já tá numa postura resolutiva, mas ela tá um pouco apática, né? Porque ela tá se colocando como ela sendo o problema. E ok, às vezes a gente realmente é o problema, mas a gente ficar descarregando essa informação de que eu sou o problema, eu sou o problema, eu sou o problema, eu sou o problema, faz o quê? Olha, gente, a gente se hipnotiza com cada pensamento. Então, se eu fico dizendo pra mim mesma, eu sou o problema de não conseguir um relacionamento. Ai, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Ai, eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu tô me hipnotizando com um pensamento que é destrutivo pra mim. Que é destrutivo pro meu amor próprio. Inclusive, o amor próprio, ele é um dos alicerces mais poderosos para que você tenha um relacionamento. Quando você realmente curte a sua companhia, quando você realmente se acha bom o suficiente, você é capaz de mandar essa informação silenciosa, essa comunicação sem palavras, que acontece através dos nossos cérebros em forma de energia, e o outro recebe essa informação e diz: tem algo bom aqui. Então vocês entendem que tudo que existe em nós causa uma contrapartida no mundo externo. Então, realmente, muitas vezes eu tenho alguma questão interna que precisa ser alinhada para que eu consiga o relacionamento como eu quero. Agora, é muito diferente eu apontar um ponto que precisa ser aprimorado em mim do que eu falar para mim mesma que eu tenho um problema. Não, eu sou o problema, eu tenho um problema, porque eu tenho um problema e só posso ter um problema. O que essa pessoa faz? Ela se hipnotiza. Ela se hipnotiza com essa descarga química. E a energia que ela manda para o mundo externo, a comunicação silenciosa que ela manda para os candidatos, vamos usar essa palavra, né? Para os candidatos a namorado ou a parceiro, a energia é uma energia que retrai o outro. Porque o seu pensamento, ele faz uma comunicação silenciosa o tempo inteiro. E se você pensa que você tem um problema, isso está estampado na sua testa. E aí você vai lá, se veste toda bonitinha, arruma os cabelos, bota uma roupa maravilhosa e vai. Ou o homem bota uma camisa mostrando seus ombros sarados e os seus braços másculos. Mas, internamente, essas pessoas têm um pensamento: eu sou o problema.
Qual é a leitura que o candidato ou a candidata faz? Opa! Não vejo cheiro bom aí. Não sei. Tem algo aqui que não tá fazendo muito sentido. E o que acontece? Esse pensamento repele o outro. Então veja, você precisa entender que você é um ser em desenvolvimento como qualquer um de nós. E sempre nós teremos questões a serem aprimoradas. Porque esse mundo é um mundo que propicia justamente isso. O nosso desenvolvimento de personalidade, o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento espiritual, se você quiser falar. Mas nós estamos aqui com o intuito de nos tornarmos melhores a cada dia. Então você pode ver as suas questões como problemas, ou você pode entender que você está sempre em desenvolvimento e que essa questão de ausência de relacionamento é apenas a sua condição momentânea, que isso não define você, que você é muito maior do que isso. E você pode ter a sabedoria de entender que hoje é essa questão que tira a sua paz. Talvez amanhã vai ser outra, e depois de amanhã vai ser outra, e que bom! Que bom! Porque é através daquilo que tira a nossa paz, através daquilo que tira o nosso equilíbrio, é que a gente pode estar sempre buscando um centramento, um alinhamento de ideias, e nesse sentido a gente está sempre crescendo. Olha que oportunidade maravilhosa! Então, a gente precisa entender se a gente está observando as nossas questões pelo viés do copo meio cheio ou meio vazio. Sempre é sua opção. Olá, meu querido Ângelo! Ai, que alegria ter você aqui, muitas saudades. O Ângelo é um amigo, assim, ó, muito querido, de muitos anos, uma pessoa que tá sempre no meu coração. A Miriam também, a Valquíria também, todos que estão aqui. Vamos lá, essa é uma live de perguntas e respostas sobre relacionamento. Se você tem alguma questão sobre relacionamento, deixa aqui que eu vou responder, certo? Vamos lá. Seguimos o nosso baile, gente. A outra questão que nos mandaram: convivência com egocentrismo e temperamentos difíceis no nosso ambiente de trabalho. Bom, olha, vocês não estão aqui, eu também não tô aqui para investir o meu tempo e o de vocês para eu passar a mão na cabeça de vocês. Então, às vezes eu vou ter que, mandar umas verdades para vocês, para que vocês acordem para a vida, tá, meu povo? Então, vamos lá. Eu sempre digo uma coisa. E digo pra mim quando alguém me incomoda. E digo pra mim quando alguém é desafiador pra mim. Sabe o que eu digo? Bateu, doeu, pega que é teu. Bateu, doeu, pega que é teu. Tu tá te incomodando com o egocentrismo de alguém? Tu tá te incomodando com um temperamento difícil? Por que será? O que isso tá refletindo de você? Eu sempre gosto de fazer analogia assim, ó. Esse meu brinco é pérola. Eu sei que ele é pérola porque eu conheço pérolas. Se eu não conhecesse pérola, eu ia dizer que ele é de clara de ovo. Cozinharam a clara de ovo, botaram ali, tô inventando a minha cabeça. Ou ele é de cristal. Tudo aquilo que a gente reconhece lá fora é porque existe internamente. Senão eu não sei. Senão eu não consigo identificar. Se eu não tenho um nível de egocentrismo dentro de mim, eu não consigo perceber isso no outro. Vocês percebem isso? Se eu não tenho a beleza como algo inerente a mim, eu vou olhar para as belezas do mundo e, pra mim, aquilo não vai fazer sentido, porque não existe no meu mundo. Então, é uma verdade dura a gente entender que quando bate algo do outro na gente e dói,
é porque tem uma questão interna que precisa ser trabalhada. Como será que tá o seu temperamento? Como será que tá o seu egocentrismo? Será que muitas vezes não é egocentrismo da nossa parte não ter compaixão pelos outros? E entender que cada um tá num momento desafiador e que muitas vezes aquele comportamento ríspido, aquele comportamento agressivo daquela pessoa fala muito mais dela do que de você? Porque muitas vezes aquela pessoa que tá sendo dura com você, ela tá com uma ferida muito grande internamente. Muito grande, gente. Muito grande. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, que desde que eu comecei a estudar a mente humana e a entender o funcionamento da psique, eu comecei a levar muito menos as coisas pro lado pessoal. Porque muitas vezes a gente olha algo negativo no outro e a gente se sente mal, e a gente traz pro lado pessoal, quando na verdade aquela pessoa pode estar vivendo por um momento muito desafiador da vida dela. E ela não tem o aparato emocional, ela não tem condições internas de sustentar algo melhor. Então, é claro que não é agradável a gente estar com uma pessoa egocêntrica e com uma pessoa de temperamento difícil. É mais fácil eu estar com uma pessoa alegre, bem resolvida, de bem com a vida, alto astral. É claro que sim. Eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é, se isso incomoda você a ponto de estragar o seu dia, será que você não precisa olhar mais para dentro e perceber que o centro de você é você mesmo? E será que esse egocentrismo do outro, que você tá achando que tá excessivo, não tá sinalizando uma necessidade de você se colocar em primeiro lugar? E pensar que não importa o temperamento da pessoa que tá do meu lado, eu não vou permitir que essa pessoa tenha mais poder sobre mim do que eu. Porque quando a gente se irrita com alguém, quando a gente fica mal com alguém, a gente dá assim, ó, carta branca, a gente entrega um cheque em branco na mão da pessoa e diz, vai lá, me lasca. É isso aí. Te dou passagem, beleza, segue firme, pode me lascar, pode acabar com o meu dia, tem total permissão. Vocês percebem como sempre a permissão é interna? E isso é incômodo de a gente reconhecer, porque eu tenho muita admiração por vocês que nos seguem, porque vocês são pessoas que estão olhando para dentro, tendo essa coragem, investindo esse tempo de estar aqui para olhar para dentro e se responsabilizar. Porque o desenvolvimento emocional, a nossa maturação psíquica, ela exige autorresponsabilidade. Ela exige comprometimento. Ela exige muita paciência e muita tolerância com nós mesmos, porque muitas vezes a gente vai se afetar, porque muitas vezes um padrão do outro vai fazer com que a gente se sinta mal e aí a gente vai ir para aquela tendência primitiva de apontar para o outro, a gente vai ir para aquela tentação tá ali, a gente vai se dirigir para essa tentação de apontar para o outro. De dizer, olha como essa pessoa é egocêntrica, ai, que temperamento difícil, ai, por que uma pessoa leva uma vida assim? É claro que essas pessoas poderiam estar num nível muito melhor, mas se elas estão na sua vida, será que não existe algo para você aprender com isso? Então pense como que eu posso utilizar esse momento para crescer. Então, essa é uma questão muito importante. Boa noite, Shirley, querida. Muito obrigada pela tua presença e pela presença de todos que estão aqui.
Vamos lá então. Tenho dificuldade de dizer não para quem eu não tenho tanta afinidade. Eu era assim, eu tinha muita dificuldade em dizer não. Eu tinha muita dificuldade em dizer não. Porque eu acreditava que se eu dissesse não, as pessoas iam me achar egoísta, eu não seria bem vista, eu poderia perder o amor de algumas pessoas, eu poderia não ser aceita, eu poderia ser julgada. Então, quantas vezes a gente se isenta de dizer não por uma falta de amor próprio? Porque toda vez que a gente diz não para o outro, a gente diz sim para nós mesmos. Não é verdade? Você só é capaz de dizer não para o outro quando você diz sim para você mesma. Então, esse é um ato, dizer não para o outro é um ato de amor próprio. É um ato de se colocar numa postura prioritária na sua vida. E será que isso é confortável para você? Será que as suas crenças permitem que você se coloque em primeiro lugar? Ou você cresceu numa educação onde você tinha que agradar os outros, você tinha que fazer tudo certinho para ser amado, você tinha que fazer tudo certo para poder receber o amor, para poder receber o carinho, para poder receber a aprovação. Então, isso que eu tô trazendo é algo muito inerente de todos nós. Nós crescemos através de uma educação condicional. A minha mãe me dizia muito: tem que comer toda a comida, senão não vai fazer aquilo que tu gosta. Ou seja, para que eu fosse aceita, tinha uma condição. Então, essa educação, ela faz com que a gente priorize as pessoas que estão lá fora. E ok, você pode e deve se tornar a melhor companhia possível. Só que eu vou dizer uma coisa pra você, gente. É quase impossível, é bem difícil você ser totalmente realizado sem dizer alguns nãos. E será que aquilo que você tanto quer e aquilo que você almeja não tá ausente da sua vida em função de você dizer não? Olha só, isso aqui eu não aceito. Eu quero melhor. Eu quero mais. Eu quero uma pessoa que me trate assim, ó. Com todo respeito a você que não é capaz de me tratar bem, agradeço, mas a porta da rua é serventia da casa. Porque se você não diz não, você não tem espaço pro sim. Porque você tá preenchendo aquilo com o que não te satisfaz. Então, aquele espaço, ele tá preenchido, não cabe se sobrepor aquilo que você quer, se você tá preenchendo todo o espaço com aquilo que você não quer. Então, isso é algo que exige uma maturidade psíquica para que a gente entenda, eu sou o ator principal da minha vida, eu vim pra essa vida sozinha e eu vou voltar dela sozinha, porque ninguém vai ser enterrado com você, vai ser você com você, você com as suas questões, e quem vai responder por cada ato, por cada realização, por cada sentimento que esse corpo recebe, sou só eu. Então por que eu vou colocar o outro numa posição superior a mim mesma?
Só que precisa de respeito por si mesmo e coragem. Muita coragem. A gente precisa se libertar da necessidade de ser aceito pelo outro. E esse é um dos maiores medos do ser humano, né? Lembra que no início da live eu falei, um dos grandes medos que nós temos é o medo da solidão. O outro medo que está relacionado à solidão é o medo de não ser aprovado pelo outro, de não ser aceito. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade. Certo? Vamos lá, então. Outra pergunta. Eu tenho dificuldade em expor a minha opinião sem atacar o outro. Olha só que pergunta interessante essa. Eu tenho dificuldade, né? Eu preciso saber me expor sem atacar a opinião do outro. Por que você acredita que o outro é um inimigo? Porque quem a gente ataca? A gente ataca inimigos. Então, inconscientemente, a gente pode projetar a figura de inimigo através do nosso pai, do nosso parceiro, do nosso colega de trabalho. Vocês percebem isso? Quantas vezes a gente ataca e se defende, ataca e se defende, ataca e se defende. E aí a relação, ela fica nessa luta, ela fica nesse padrão de resistência e é muito desgastante. Então, eu não vou responder diretamente essa pergunta. Eu vou te devolver a pergunta que é: por que você precisa enxergar o outro como seu inimigo? Qual é a ideia? Quais são os alicerces? O que está sustentando essa ideia de que você precisa atacar o outro? Porque tem internamente uma luta. Porque se eu entendo que é ok, que nós estamos nesse mundo e que tudo bem cada um pensar da sua forma, porque afinal viemos todos pra cá com um cérebro 24 horas e livre arbítrio, ou seja, eu tenho o poder de escolher o que eu vou pensar ou não. Eu tenho o poder de decidir todas as situações da minha vida. Eu tenho total liberdade de ter os meus próprios argumentos, eu tenho a liberdade de ter os meus próprios conceitos, as minhas próprias idealizações sobre a vida. E por que o outro não teria esse direito? Por que você acredita que a sua opinião tem que prevalecer? E se ela não prevalecer, você tem que atacar o outro? Então, quem é esse outro? Quem é esse outro? E aí eu faço uma pergunta muito profunda para quem tá aqui. Será mesmo que você vê o seu parceiro como um parceiro? Ou você vê ele como um inimigo? Que você chegou num ponto da relação que diz assim: ai, nem vou falar nada pro fulano, porque já sei que não vai me incentivar. Tô com uma ideia aqui no meu trabalho que acho que seria super bacana, mas nem vou comentar com ele, porque senão vai dizer que a gente não tem dinheiro. Ou porque senão vai dizer que não vai dar certo. Ah, não, porque essa mulher é muito pessimista, essa mulher é muito ciumenta. Eu nem vou dizer que eu fui promovido no meu trabalho, porque essa promoção faz com que eu tenha um direcionamento de uma equipe gigante. E dentro dessa equipe tem mulheres, e a minha parceira é ciumenta. Então, eu tenho que me proteger dessa coisa que é boa, mas para essa coisa que profissionalmente é boa, a minha parceira pode ser uma inimiga. Vocês percebem como é sutil a gente criar uma rotulagem das pessoas através de pensamentos limitantes? Então, essa é uma questão
muito importante de a gente entender. Será que realmente eu vejo meu parceiro como um parceiro? Ou eu tenho que lutar com esse parceiro? E talvez você possa estar pensando, Ellen, mas o meu parceiro é assim. Essa mulher é ciumenta. Ok. Mas ainda assim, existe uma parte que cabe a você, que é entender que quando a gente escolhe alguém para se relacionar, a gente escolhe virtudes. A gente vê, essa pessoa é legal, eu tenho atração por essa pessoa é uma pessoa inteligente. Só que assim como nós, essa pessoa tem defeitos. E quando a gente escolhe se relacionar com alguém, a gente também escolhe os defeitos que a gente vai tolerar. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar assim, que cada um tem uma limitação, assim como nós. Eventualmente temos limitações. Mas, como que eu vou lidar com isso? Eu vou entender, não, tá tudo bem. Tá tudo certo, porque essa pessoa tem tantas coisas boas, então eu vou me vincular a essas coisas boas que essa pessoa tem e vou despotencializar, eu vou neutralizar aquilo que essa pessoa não tem, mas eu não vou tornar essa pessoa um inimigo. Eu apenas vou entender que o meu parceiro tem outros pensamentos e tá tudo bem. Aí entra uma questão importante. E será que eu sou capaz de aceitar esses posicionamentos que são diferentes? Então aí entra uma reflexão muito importante, que é: posso suportar a convivência harmônica com uma pessoa que tem pontos de vista que divergem com os meus? Ou não? Isso são valores muito importantes para mim, eu não posso abrir mão desses valores, porque senão eu vou estar desestabilizada na minha vida e a vida não vai fazer sentido. Então você tem que ser honesto com você também para entender aquilo que você é capaz de suportar ou não. Só que a gente só ataca o outro por uma opinião diferente quando a gente não tem a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. Então, como é que tá a sua humildade? Será que você está se colocando numa postura de dono da verdade e achando que tem razão e achando que tá abafando? Isso é uma coisa muito importante. Me deem corações, me digam se vocês estão entendendo como é que tá isso pra você, se tá fazendo sentido. Eu tenho mais perguntas ainda aqui, gente, porque relacionamento dá pano pra manga, né? Vou dizer pra vocês que é um assunto que precisa muito mais do que uma semana para ser desmembrado, vocês não acham? Me deem aí um feedback, que eu tô me sentindo sozinha, gente. Eu tô aqui nessa pousada, aqui em Garopaba. Tô sozinha nesse quarto. Então, me deem aí um feedback, me mandem corações, me digam o que vocês estão achando. Falem comigo, falem comigo. Gostei dos corações, gostei. Vamos lá que temos muito conteúdo ainda pela frente. E eu não sei também quanto tempo eu tenho aqui, porque agora fiquei sem marcar o tempo, mas enfim, vou falando, tá? Bom, outra questão. A pessoa diz o seguinte, meu esposo não gosta que eu fale no momento de ver televisão. Bom, isso entra também no assunto anterior, que é o quanto eu permito que a pessoa tenha o espaço dela. Porque vocês percebem que meu Deus, 27 segundos. Gente, olha só. A live vai acabar, eu preciso finalizar com vocês. Eu vou responder as perguntas que faltaram aqui em forma de vídeo, porque o tempo passou tão rápido que o Instagram já tá me cortando. Muito obrigada pela presença de vocês e até a semana que vem, 20 horas. Beijos!